E é assim que nós trabalhamos há mais de 14 anos, trazendo notícias de qualidade e o bem-estar para vocês. Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Aconteceu, virou notícia. Agora, a informação com credibilidade ganha espaço. Está entrando no ar. O Povo se Defende, com Maurício Picarelli. Estadual, o Coronel Davi, que foi comandante da Polícia Militar, especialista em segurança pública. Nós vamos debater e você pode participar efetivamente do nosso programa através do nosso WhatsApp. Coloca o WhatsApp aí. 998481537. Acorda, pessoal. Vamos lá. Coloca o zap, pessoal, já começar a mandar perguntas aqui. E nosso Facebook também. Você vai participar efetivamente. TV O Estado está com muitos programas na sua grade e, com certeza, programas variados para que você possa ser bem informado em tudo quanto é informação. Eu tenho aqui a nossa querida Laurinha, essa moça. Coloca a Laurinha aqui. Ô Anderson, brincadeira, só porque o Corinthians tá caindo, você tá nervoso? A Laura está aqui, a Laura, e também a Maria Buquerque, a Laura do Espelho, Espelho Meu. Existe pessoa mais feia do que eu, né? Eu posso fazer essa pergunta, agora você não. Como que é? Passa o microfone para ela, Maria. A Marta Albuquerque, Marta Albuquerque. Laurinha, me diga aí, como que é o seu programa Espelho, Espelho Meu, para o pessoal ficar sabendo e acompanhar? Então, um programa de comportamento feminino que visa principalmente a valorização da mulher, né, em todos os seus enfoques, né? Não com ênfase só na beleza, mas também com ênfase na proteção aos direitos da mulher e também com ênfase no universo feminino do ponto de vista da autoestima da mulher, do ponto de vista da família. Então, é um programa que vem com muita variedade, inspirado no conto mesmo, como você iniciou falando, né? No conto da Branca de Neve. Exatamente. E da bruxa que dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? É um programa super variado, né? É um programa para libertar a mulher dessa cobrança excessiva com relação a si própria. Para a gente conseguir, assim, pegar um pouco mais leve com a gente mesmo e buscar ser feliz com a essência do feminino, que toda mulher carrega em si. Né, Martinha? A Laura tem o programa na programação, você acompanha na programação aqui, tem vários horários, né, Laura, o programa, né? Sim. Tem um dia específico que é o primeiro ou não? Como que é?
Agora eu acho que hoje nós tivemos um programa novo no ar, 12h30, 4 horas passou também, e vai passar às 10, salvo engano. Muito bem. Então, quem quiser assistir, ainda dá tempo. É só ficar no TV o Estado e vai assistindo. Profundidade, Marta. O que é profundidade? Profundidades. Profundidades. Explica como que é o seu programa aqui. Profundidades é um mergulho na alma humana. Opa, maravilha. O ser humano tem mudado ao longo da vida. Mudamos todos nós. Mas essa mudança foi muito repentina. E a gente está vivenciando um momento muito típico, onde as pessoas estão se tornando muito agressivas, estão com muito medo de se doar, de dar amor, de ser benevolente. E nós estamos tentando mergulhar e achar o porquê de tudo isso. O porquê que a gente não é mais generoso, por que não somos mais benevolentes um com o outro. Então, a essência do programa é realmente a gente tentar entender por que não somos mais generosos. Resolveríamos metade dos nossos problemas. Muito bem, a presença da sociedade aqui na sua TV O Estado. Obrigado, Marta, obrigado. Nós é que agradecemos. Minha querida Laurinha, tá? Nós é que agradecemos, Maurício. Vamos obrigada. sempre acompanhando aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Minha gente, olha o jornal O Estado que traz em manchete hoje. Olha aqui. Por mês, MS registra 50 casos de mortes por crimes violentos. Nós vamos falar sobre crimes violentos no programa de hoje, porque não para. Tem estatísticas preocupantes, alarmantes. Presta atenção no que eu vou dizer, o que nós vamos debater no programa de hoje é orientando a sociedade. A Secretaria Nacional de Segurança Pública divulgou uma pesquisa que no ano passado, 2016, no Brasil, aconteceu 61 mil pessoas morreram de morte violenta. 61 mil pessoas de morte violenta. Nenhuma guerra em qualquer parte desse mundo morre tantas pessoas como no Brasil. 2016, 61 mil pessoas e 71 mil pessoas desaparecidos. Essas pessoas que desapareceram, morreram ou foram abduzidas, ou foram levadas pelo disco voador. Ninguém consegue entender uma coisa como essa. E teremos já aqui no programa duas pessoas especialistas na segurança pública. O nosso querido secretário Barbosinha e também o coronel Davi, especialista em segurança, para falar a respeito dos fatos. E um dos fatos que lamentamos profundamente, que a sociedade está em perigo, a família está em perigo, os estudantes estão em perigo. Os estudantes estão em perigo. Moças sendo estupradas na porta de colégio, moças sendo sequestradas na porta de escola, das universidades. Já tivemos em tempos anteriores, já divulgamos em todas as nossas atividades jornalísticas, pessoas perdendo a vida. Por quê? Por causa do carro, por causa da caminhonete, porque existe muito bandido enrustido. Vocês estão vendo imagens terríveis de situações que estamos convivendo no dia a dia na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Na noite de ontem, 2 moças, preste atenção, na saída da faculdade, foram sequestradas. E uma delas foi estuprada, gente. Preste atenção no que eu estou dizendo. Foi estuprada uma das moças. Violência, com faca, com revólver, sendo subjugada. A índole assassina, violenta de uma pessoa sem vida, sem alma, e que acaba abusando de meninas, acaba abusando das nossas moças. Isso é um absurdo. Estamos mostrando aqui a caminhonete que ficou queimada depois, gente. Coisas absurdas que vocês estão vendo aí. Além do sequestro, além do estupro, ainda colocam fogo no carro, na caminhonete das moças. Vocês estão vendo essas imagens aí. O que está acontecendo? Quantas pessoas precisam ainda morrer?
Quantas pessoas precisam ainda sofrer violência sexual? Quantas pessoas precisam ainda ficar com medo? Não se pode tomar mais tereré na frente da casa. A moça já não tem como sair da faculdade se não tiver uma escolta que é policial, uma escolta que acaba por intimidar a vida das pessoas. Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Nós temos que debater esse assunto com toda a sociedade. E não é um problema do Brasil, não. É um problema do mundo. O mundo ainda enfrenta algo muito terrível, que é o terrorismo. O mundo enfrenta coisas. E nós aqui no nosso estado, e nós aqui na nossa capital, o que nós vamos fazer? Nós temos que orientar a sociedade. E o nosso programa se propõe a isso. Orientar a sociedade, trazendo especialistas aqui para comentar conosco, trazendo especialistas aqui para orientar a família, trazendo especialistas aqui para dizer o que tem que ser feito, porque às vezes nós não podemos ficar esperando a ação policial, porque o bandido, ele é oportunista, ele não vai onde tem polícia, ele vai onde não tem polícia. O patrulhamento ostensivo preventivo é muito importante, nós vamos conversar com o Coronel Davi sobre isso também, a respeito de algo que precisa ser feito e quais são as cautelas que toda a sociedade tem que ter para não sofrer o que está sofrendo a família dessas moças que foram sequestradas, o que está sofrendo a mãe, a família, o namorado, os amigos dessa moça que foi estuprada. Gente, pelo amor de Deus, imagine o que vai acontecer daqui para frente, as sequelas que esta moça vai ter, como que ela vai conviver com a situação, como, de que maneira ela vai viver com a situação. É algo que a gente fica aqui na expectativa. E você pode comentar conosco através do nosso WhatsApp, que está à sua disposição, 99848-1357. Qual é a informação que nós temos a respeito desse caso que nós estamos relatando, dessa caminhonete, desse prejuízo? Se a família não tem seguro, o que vai acontecer? Perder o carro. Por quê? Por causa de marginais? Será que tem pistas a respeito do fato? Será que tem pistas a respeito da situação de prender esses maníacos? Porque para mim é maníaco. Maníaco porque estuprou. Qual foi a intenção do sequestro? A caminhonete? Não pode ter sido a caminhonete porque eles colocaram fogo na caminhonete. Qual foi a intenção desses elementos? Se foi 1, 2 ou 3? Ainda essas informações desencontradas? Não se sabe se foi uma quadrilha, não se sabe se foi apenas uma pessoa. Jamais posso entender que uma pessoa fizesse tudo isso. Sequestrasse 2 moças, estuprasse, ainda queimasse. Com certeza mais. Talvez vingança. Talvez vingança, porque segundo as informações, o namorado de uma delas teve um caso com o namorado da outra. Estudantes. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, minha gente, presta atenção. Vingança? O meu namorado de uma... a cabeça dá um nó na minha cabeça aqui. Dá um nó. Tamanha brutalidade. Tamanha violência. Por causa do namorado, a pessoa faz isso. Por que o estupro? Quem estuprou? A moça tem condição de falar e ela identificou os autores? Será que eles estavam encapuzados ou não? Esses detalhes não foram revelados, porque com certeza a nossa Polícia Civil está investigando o caso e com certeza nós temos uma polícia aqui bem competente, nós temos investigadores que são responsáveis, baseado no conjunto probatório recolhido no local, com certeza vai fazer as perícias necessárias para que a coisa aconteça e esses elementos sejam realmente identificados e esses elementos sejam punidos. Estava hoje falando com várias pessoas na minha transmissão live
E um pessoal de Ponta Porã me falou o seguinte: Picarelli, às vezes não é nem noticiado, mas morre muita gente no lado de lá da fronteira. Bom, é do lado de lá da fronteira, em Pedro Juan Cavaleiro, na fronteira não tem nada a ver conosco aqui, a não ser que seja brasileiro. A não ser que seja brasileiro. Mas se for do lado de cá, com certeza vai dar problema. Sim ou não? A polícia vai ou não vai resolver o problema? Com certeza vai. E eu vou dizer, minhas comadres e meus amigos, o seguinte, que a nossa segurança pública, ela tem desenvolvido um excelente trabalho, porque eu sou testemunha e acompanho. Mas eu quero hoje no programa trazer aqui um especialista em segurança pública. Coronel Davi, que foi comandante da nossa Polícia Militar. E durante a gestão dele como comandante da Polícia Militar, nós tivemos a oportunidade várias vezes de estar com ele. E ele desenvolveu grandes projetos de segurança pública no Estado e principalmente na nossa capital. E hoje ele é meu convidado especial para discutir sobre essas ações que estão acontecendo. E depois ele vai falar sobre os projetos que ele entrou na Assembleia Legislativa como deputado. Os projetos que nós apoiamos integralmente, porque tem um efeito de proteção à sociedade, proteção às famílias. Meu querido colega Coronel Davi, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Picarelli. Tá tudo bem com o senhor? Muito feliz de estar aqui participando do seu programa, O Povo se Defende. Muito bem, eu convidei também o secretário Barbosinha, não sei se vai dar tempo dele chegar aqui, está em reunião aí, mas nós vamos conversando aqui. Nós mostramos esse caso, coronel, que o senhor é especialista em segurança pública, sobre estudantes que são rendidas sequestradas na capital, que aconteceu nesta semana aqui. Além de estuprar, sequestraram e queimaram o carro de uma das moças. Que estão dizendo que é porque é vingança, por causa de namorado, por causa de uma situação assim. O senhor, como especialista e já conhece o fato, nós temos aqui no nosso estado, no jornal, o estado, por mês, MS registra 50 casos de mortes por crimes violentos. Nos últimos 2 anos foram cerca de 1.200 casos de mortes violentas. De mortes violentas. Muito bem. As estatísticas aqui, segundo a própria Secretaria de Segurança Pública, nos indica que a casa em Mato Grosso do Sul, 14 horas, em 14 horas morre uma pessoa. 14 horas morre uma pessoa. Se em 14 horas morre uma pessoa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Secretaria Nacional de Segurança Pública divulgou agora essa semana, estou aqui recebendo meu querido Barbosinha, obrigado meu querido colega, obrigado aqui. O Barbosinha está aqui, o nosso secretário de Segurança Pública. A Secretaria Nacional de Segurança Pública divulgou que no ano passado, 2016, 61 mil pessoas morreram de morte violenta e 71 mil pessoas estão desaparecidas em um ano. Dá mais de 100. Agora eu pergunto para as nossas autoridades aqui, mata mais gente no Brasil do que em qualquer guerra. Né, coronel? Bastante. A cada 14 horas uma pessoa é assassinada aqui no Mato Grosso do Sul. Pode falar, vamos debater aqui, pode falar, vamos falar junto aqui. Cumprimentando aqui Vocês se conhecem ou não? Bastante. Nosso programa é de debate, é de orientação da população. Só cumprimentando aqui o nosso secretário Barbosinha e mais uma vez falar da nossa alegria de estarmos no seu programa. E você citava aí esse crime que aconteceu em Campo Grande. E fala também sobre a pesquisa desenvolvida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi noticiado ontem. Posso te falar que muitas das coisas que acontecem no Brasil no campo da segurança pública, elas têm uma origem bastante definida, que é a questão da impunidade. Enquanto nós não tivermos a possibilidade de realmente colocar o criminoso, aquele que causa tanto mal para a sociedade, ele ter a plena convicção de que praticando qualquer tipo de ato que faça com que ele seja punido pelo ato praticado e sabendo que ele vai ter que cumprir a pena, logicamente que por mais esforços que a polícia faça,
por mais ações que sejam desenvolvidas, por mais recursos que sejam alocados para esta área, você pode ter certeza, e por ter trabalhado mais de 30 anos na segurança pública, eu sou testemunha disso. Não há por parte dos policiais, dos servidores da segurança pública, não é só daqui do estado não, de todo o Brasil, o empenho, a determinação, a firmeza para que se combata o crime. Mas se nós, ô Picarelli, não tivermos leis apropriadas e que façam o criminoso sentir que fazendo aquilo ele será punido, nós vamos ficar aqui discutindo muito tempo sem que nós tenhamos a possibilidade de dar para a nossa sociedade realmente uma questão efetiva de segurança. Secretário, no final de semana nós tivemos aí assassinatos. O senhor morreu com 7 tiros, outro morreu com facada. E a pessoa sempre diz assim, mas não tem polícia, a gente não vê em polícia. A polícia está trabalhando, que eu sei, eu sou testemunha disso. Agora, o que pode acontecer nos próximos meses, até o final do ano, quando nós observamos, parece que para a população aumentou a violência, mas nas estatísticas diminuiu pelas ações da polícia, não é isso? Cumprimentar Picarelli, meu amigo, deputado estadual, conduzindo esse programa, deputado Coronel Davi, a satisfação de estar aqui no Povo Se Defende, participando desse programa tão importante. Nós vemos uma epidemia de violência no país e isso, o anuário estatístico, os dados revelam exatamente, faz a constatação desses números. No Mato Grosso do Sul, evidentemente, estado fronteiriço, 1.500 quilômetros de fronteira, 550 quilômetros de fronteira seca, com baixíssima participação do governo federal, é importante destacar isso, né? Mas mesmo nesse cenário nacional, compara 2015 com 2016, em 2016 nós tivemos um pequeno acréscimo comparados a 2015, nós somos o 6º estado com o menor número de homicídios no país, mesmo com as características de fronteira. E tem algumas informações importantes. Mato Grosso do Sul lidera o ranking de elucidação de homicídios. Na capital são mais de 80% dos homicídios esclarecidos, enquanto a média nacional é de pouco mais de 25%. Então, temos o dobro da média nacional de presos, o que revela a eficiência e eficácia da nossa polícia. Enquanto a média nacional é 300 presos por grupo de 100 mil habitantes, mas a 600 presos por grupo de 100 mil habitantes. Isso tem gerado um impacto muito grande para Mato Grosso do Sul. Mas o que é importante, 2016, esse cenário de violência já se avizinhava. E por determinação do governador Reinaldo, nós lançamos o programa MS Mais Seguro em 2016. E esses investimentos, que é quase 100 milhões, ou mais de 100 milhões, e quase todo ele do governo do estado, ele já produz resultado. Quando nós comparamos de janeiro a setembro de 2016 com janeiro a setembro de 2017, nós temos uma diminuição de 66% nos latrocínios, 66%, e de 27,5% nos homicídios. Eu tenho absoluta certeza que em 2018, nós vamos ter no Brasil, em 2017, violência maior do que a registrada em 2016. É uma epidemia. Na verdade, o que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro é estado de guerra civil. Né? Os números de homicídios no Brasil é mais do que todos os atentados ocorridos no mundo. E parece-me que a sociedade perdeu a capacidade de se chocar com essa violência, de mortes, principalmente de jovens. Desses mais de 60 mil que você registrou aqui de pessoas assassinadas, na sua grande maioria são de pessoas jovens. Não é? Então, assim, é todo um sistema que precisa ser discutido e não pode a violência ser debitada na conta da segurança pública. A violência, as raízes da violência não pertencem à segurança pública. Nós precisamos discutir políticas públicas, né? Saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte, lazer. Eu digo sempre, Picarelli, que debitar à segurança pública o aumento da violência é mais ou menos como se nós debitássemos aos médicos o aumento da dengue. As causas primárias da violência não pertencem à segurança pública. Coronel Davi, como que o senhor pode explicar nesse relatório lá de Brasília, 71 mil pessoas desaparecidas? Pessoas que morreram ou foram abduzidas por algum disco voador? Desaparecidas, pessoas desaparecidas. Aqui no nosso estado temos muitos casos também de pessoas desaparecidas.
Como que o senhor explica, o senhor também, como que o senhor explica desaparecimento? Será que são pessoas que morreram, foram assassinadas e enterradas, sumiram com o corpo? Como o caso do menino aí que está até agora desaparecido, né? Que já foi confessado que foi morto, o Cauã, aquele menininho, mas o corpo sumiu, desapareceu. A Elísia Samúdio lá, daquele do jogador lá, do Bruno, quer dizer, morreu, sabe que mataram, mas cadê o corpo? O que fazem? Essas pessoas desaparecidas, coronel. Bom, é algo que precisa ser verificado, Picarelli. Talvez a pessoa correta, né, secretário, para dar esse tipo de informação, seriam as pessoas responsáveis pela pesquisa feita pelo Fórum de Segurança Pública. Mas eu volto a dizer e corroboro aqui, Picarelli, as palavras do secretário Barbosinha. Tem que haver um envolvimento maior e que se adote realmente medidas de caráter preventivo. Porque da forma como a gente vem fazendo segurança pública, há um termo muito claro dentro dos quartéis, dentro das delegacias, que são ditas pelos policiais. Nós estamos enxugando o gelo. O secretário pode demonstrar aqui os números bastante relevantes produzidos pelas forças de segurança pública que colocam o Mato Grosso do Sul num patamar diferenciado em se tratando de segurança pública. Mesmo sendo um estado próximo à fronteira com Paraguai e Bolívia, que a gente sabe que são os grandes fornecedores de drogas e armas que chegam nos grandes centros, e como o secretário Barbosinha falou, com baixíssima atuação, eu até tento corrigir Vossa Excelência aqui, dizer que não há participação efetiva nenhuma da União nesse caso. Hoje, quem faz a segurança pública de fronteira é o Estado de Mato Grosso do Sul, através da Polícia Militar, através da Polícia Civil e do Departamento de Operações de Fronteira. Barbosinha, você esteve lá com o governador lá no Acre? Não, eu não na estive, segurança eu tive pública? um problema no voo, acabei não indo, mas tá, mas você teve as informações. Não, tem todas as informações. Pode falar para nós. Na verdade, Mato Grosso do Sul inaugurou esse debate de fronteira. Não se discutia fronteira. Se discutia divisa, se discutia a questão interna, mas não se discutia segurança pública do ponto de vista das fronteiras. Nós iniciamos esse debate no Mato Grosso do Sul, foi esse assunto encampado pela Assembleia Legislativa, foi realizada uma audiência pública lá com a participação do deputado Coronel Davi, uma participação muito importante. Nós tivemos lá o ministro, o secretário nacional de Segurança Pública, e na verdade, quando nós falamos da baixíssima participação do governo federal, por exemplo, olhando a questão da estrutura da Polícia Rodoviária Federal. Quando a gente anda pelas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, é muito simples constatar os postos da Polícia Rodoviária Federal ou fechado, ou apenas com um agente fazendo um monitoramento ali do computador para verificar se aquele veículo tem notícia de furtado ou roubado. Então, na verdade, e do ponto de vista de apoio ao Estado, aí sim eu concordo com o deputado, é nenhum. Hoje o sistema prisional, e é uma discussão que nós estamos tendo, inclusive com uma ação no Supremo Tribunal Federal, que são os presos oriundos do tráfico. Mato Grosso do Sul, ele cuida do inquérito, Mato Grosso do Sul cuida do processo, guarda os objetos apreendidos. Quando leiloa esses objetos, tem que encaminhar, por exemplo, proveniente de drogas, tem que encaminhar os recursos para a SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas, e depois, quando nós precisamos de usar uma pequena parcela que nos devolve, eu tenho que apresentar um projeto para a SENAD autorizar a utilizar um recurso que é tudo ação do Estado. E ficamos com os presos. Hoje, dos 15.600 presos que nós temos no sistema prisional do Mato Grosso do Sul, mais de 6 mil são presos oriundos do tráfico. Isso custa ao Mato Grosso do Sul, só no custeio desses 6 mil presos, algo em torno de 110 milhões por ano, sem que tenha a participação da União. Aí a razão da ação que nós ingressamos no Supremo Tribunal Federal. Portanto, e a União é muito poupada. Quando nós estamos assistindo essas matérias em rede nacional, nós verificamos exatamente um chamamento do Estado, mas não há cobrança do governo federal. Há falta de estrutura da Polícia Rodoviária Federal, a falta de estrutura da Polícia Federal, além do que a Polícia Federal mudou o viés, não tem mais viés voltado para o narcotráfico.
é corrupção e lavagem de dinheiro, então ficou para o Estado a responsabilidade de garantir segurança naquilo que é competência do Estado, os crimes típicos do Estado e também nos crimes de competência federal. Então é momento dos governadores dar um basta nessa situação, chamando o governo federal à sua responsabilidade, e é o que parece-me que aconteceu agora no Norte, com a presença de 20 governadores, de secretários de Segurança Pública, secretários de Justiça, dizendo que os estados não têm mais condição sozinhos de responder pela questão da segurança pública. É preciso que haja com imediatez para não ocorrer nos nossos estados o que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Verdade. Não é? E o que está ocorrendo no Rio de Janeiro é como você procurar agulha no palheiro. Porque eu penso, e é isso que nós defendemos, que é muito mais fácil e inteligível você guarnecer as fronteiras, dificultar a entrada de armas, de drogas, de munições, do que você procurá-las depois que elas chegaram aos grandes centros consumidores, como no caso do Rio de Janeiro. E aí o que nós defendemos é o seguinte, eu tenho discutido muito isso é tática, quem é militar sabe disso. Você só vence o crime organizado cortando o suprimento. O que abastece o crime organizado dos grandes centros consumidores são as drogas que passam pelas nossas fronteiras, são as armas que cruzam pelas nossas fronteiras, são as munições que vão matar policiais militares no Rio de Janeiro, como nós estamos assistindo de uma forma absurda, já a quantidade de policiais foram assassinados este ano. Então, assim, é um quadro de extrema gravidade que precisa de discussão, mas, sobretudo, precisa de ação. No governo do Mato Grosso do Sul nós estamos agindo, só que precisa de mais. E esse mais, quem pode acrescentar é apenas o governo federal, e ele não está cumprindo a sua parte. Muito bem, esse programa é interativo, ele entra com o povo falando. Cirlei, hoje eu quero conhecer o Picarelli pessoalmente, tem jeito? Opa, vai conhecer. Natanael Gonçalves, deputado, qual a possibilidade do Estado de Mato Grosso entrar com uma ação contra a União, pedindo uma indenização pela falta de apoio nas fronteiras? E a Ilse está perguntando, na cidade está um caos, tem bairro da periferia que dá medo de ir à noite, a segurança pública perdeu as rédeas, o caos está generalizado, está difícil, sem controle, está como secar gelo. É uma coisa que o senhor falou lá, né? O que vocês acham aí dessas perguntas aí? O coronel poderia... Eu acho que seria conveniente o secretário falar dessa pergunta, até porque é uma política de Estado. Mas eu gostaria só de fazer um comentário em cima do que o secretário Barbosinha falou da situação do Rio de Janeiro, e aí eu me remeto à realidade do Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos algo que foi criado através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que se chama audiência de custódia. E é bom que o cidadão que está nos assistindo... Se explicar realmente o que é a audiência de custódia. Até para que ele saiba o quanto que a polícia trabalha e depois o quanto que algumas questões que são feitas fora da discussão dos profissionais de segurança pública são adotadas e nós é que ficamos com o débito dessa conta. Para que o cidadão tenha conhecimento, todas aquelas pessoas que são presas em flagrante pela polícia, ou pelo cometimento de crimes principalmente, são levados para a delegacia. O delegado, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante, ele tem 24 horas para levar o preso até a presença do juiz. Não para que se verifique os motivos pelos quais ocorreram a prisão, mas sim para saber se aquela prisão foi feita dentro dos moldes considerados pela justiça os mais ligados ou não. E aí me permita fazer esse tipo de comentário, muita preocupação com os direitos humanos do preso. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos ainda um índice um tanto quanto melhor do que dos outros estados da federação. Mas nos outros estados da federação e aqui mesmo, muitos daqueles que são presos e autuados em flagrante são liberados na audiência de custódia. De repente o cidadão olha e vê, mas aquele ali, ele foi preso pela polícia na semana passada e hoje está andando na rua de novo. E não só andando na rua, está cometendo crimes novamente. Então, Picarelli, queremos levar segurança para a população. Este, na verdade, é o grande fundamento da atuação policial. De realmente os previstos
e utilizar a favor da população, lhe dando mais segurança. Mas é importante também que nós tenhamos a retaguarda do Poder Judiciário, principalmente nesse caso da audiência de custódia. Até quando? Até quando nós vamos realmente envidar todos os esforços na solução do crime, na prisão do criminoso, sendo que em poucas horas depois, ele ou está na rua, 24 horas depois, ele vai estar na rua. Vamos ver a pergunta aqui, o povo perguntando aqui para o Barbosinha. Gostaria de saber do Coronel Davi e do secretário a respeito dos remanescentes do concurso da GPEM. Quando vai ser o curso de formação e qual o número de candidatos? E se os candidatos que estão nos últimos colocados têm alguma chance de ser chamados, secretário? Eu acho que nós podemos responder essa e as outras questões aqui, compartilhar aqui com o Coronel Davi. A questão dos remanescentes, né, o Coronel Davi já foi informado, trabalho na nossa Assembleia Legislativa, trabalho parlamentar, nosso trabalho é para que os 86 agentes penitenciários, para completar os 435, pudessem ser chamados, definido de janeiro, a data para poder chamar os 86, que completa o grupo de 435 agentes penitenciários. Curso de formação já definido também, curso de formação de cabos, curso de formação de sargentos, Dourados inclusive passa a ser polo de formação de sargentos, o curso de formação de cabos distribuído em 5 polos regionais que nós teremos. Em relação à pergunta sobre a ação, já existe uma ação do Mato Grosso do Sul no Supremo Tribunal Federal, cobrando a questão dos presos, que nós consideramos que são presos federais, são os presos do tráfico, que deveriam estar guarnecidos ou custodiados em presídios federais. E a outra pergunta, eu não me recordo qual sobre foi. Da fronteira. Da fronteira, se vai ter uma ação mais... Porque o governador falou aqui no programa que é importante fechar a fronteira. A questão de fronteira, obviamente, que tem que ser uma ação compartilhada. Segurança pública não pode ser discutido, como diz o Coronel Davi, apenas do ponto de vista da segurança. O Poder Judiciário tem que ser chamado. A atuação das Forças Armadas precisa ser discutida. Hoje de manhã eu tive uma reunião por 2 horas, uma reunião muito produtiva, com o nosso comandante militar do Oeste, General Freitas, discutindo as características, os problemas vivenciados, enfrentados no Mato Grosso do Sul. É momento de integração. E se tem uma coisa, Picarelli, que no Mato Grosso do Sul nós temos que enaltecer, que não ocorre em outros estados da federação, é a profunda integração existente entre as forças estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar, todas as forças de segurança estadual, junto com as forças federais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, apesar do baixíssimo efetivo, e quando nós falamos nisso, a fronteira, por exemplo, dos Estados Unidos com o México, é uma fronteira de 3.500 quilômetros, guarnecidas por 20 mil homens das forças federais. O Brasil tem mais de 17 mil quilômetros de fronteira para pouco mais de 1.200 homens da Força Federal. Portanto, quando nós comparamos o efetivo existente na fronteira com a dimensão das nossas fronteiras, já deixa absolutamente claro que essa fronteira absolutamente permeável, ela encontra-se, do ponto de vista de segurança interna, completamente abandonada do ponto de vista do governo federal. As Forças Armadas têm feito uma mudança. A Operação Águida, por exemplo, que era realizada uma única vez por ano, em data pré-determinada, a gente brincava muito e dizia que a Operação Águida era período de férias dos criminosos, porque ela era uma operação anunciada e com prazo de início e de término. Hoje ela já não é mais anunciada, as Forças Armadas têm realizado mais operações na fronteira, e eu acredito que se nós não temos um caos instalado no Mato Grosso do Sul, do ponto de vista da segurança pública, porque nós vivemos numa ebulição na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, ela se deve efetivamente a essa integração, mas sobretudo ao trabalho das nossas polícias. Foi a pergunta que ela me falou, foi dos bairros, que vivem um caos. Na verdade, é o seguinte, em Campo Grande há uma ação muito forte em todo o interior do estado. É evidente que nós temos violência. Imaginar que nós não vamos ter homicídios, imaginar que nós não vamos ter furto, que nós não vamos ter roubo, é um sonho utópico, mas nós estamos trabalhando para diminuir todos os indicadores em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mostra diminuição num cenário que no Brasil apresenta as estatísticas, aumenta em todas as regiões. Nós vemos crise econômica e todas as vezes que você tem uma crise econômica como nós estamos vivendo, nós temos aumento da criminalidade. O que não pode ser feito é debitar a conta da segurança
todo o ônus e o débito dessa violência desmedida que nós estamos enfrentando no Brasil. É importante aqui, para finalizar, a participação da sociedade. Os conselhos comunitários é muito importante. Aqui em Campo Grande nós temos formação em vários bairros, onde existe o conselho comunitário, a confiança na polícia, eu acho que isso é fundamental, não é? A população confiar no policial militar, no policial civil, no bombeiro militar, e aonde a gente tem a participação da sociedade, nós temos a diminuição da incidência de crimes. Vamos ver mais perguntas aqui? Por favor. Boa noite, deputado Picarelli, boa noite. Gostaria de saber, o Estado tem a intenção de cumprir o quadro defasado do sistema carcerário e se tem a possibilidade de um novo curso de formação para agente penitenciário? É o Édipo Vera perguntando. Olha, nós temos no quadro da GPEM em torno de 1.300 agentes penitenciários. O governo, praticamente de uma tacada, está chamando 435. Então é evidente que o governo está dando resposta ao sistema carcerário. São 435 novos agentes penitenciários, é quase 1/3 do efetivo existente na agência penitenciária. E aí, importante, não é, também um trabalho aqui em conjunto com o Coronel Davi, a questão relacionada ao concurso para a Polícia Militar e para os Bombeiros Militares. Conversei hoje com o governador do estado e nós estamos avançando e acredito que nós teremos aí em novembro o anúncio do concurso para a Polícia Militar, para os Bombeiros Militares, salientando que nós temos concurso em andamento para delegados, para agentes e para escrivães, já em andamento, já na fase. Então, Mato Grosso do Sul, ele está se movimentando do ponto de vista do Estado, no que tange à segurança pública. Vamos ver aqui, vai lá, pergunta. Vê o Facebook aí, tem gente perguntando também aí. O que o secretário Barbosinha tem a dizer sobre, em agosto de 2017, saiu uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que metade da população adulta brasileira sente a proximidade do crime organizado em sua vizinhança. Será que realmente o crime organizado está tão perto? É só olhar as estatísticas e perceber que realmente existem organizações criminosas atuando em todo o território brasileiro. Agora, é preciso que a população denuncie. Todas as vezes que você se sente tão próximo a essa organização criminosa, é preciso que a polícia seja comunicada. Por isso que eu falei agora há pouco, na confiança na sua polícia. É preciso que o cidadão enxergue na farda um companheiro, um amigo. E o que nós estamos trabalhando no Mato Grosso do Sul é para que essa polícia seja cada vez mais uma polícia cidadã e o cidadão de bem sinta-se refugiado no policial. Então, eu acho que é muito importante isso. Agora, essas estruturas do crime organizado, elas só serão combatidas com inteligência, com integração. Quando nós falamos aqui em enxugar gelo, por exemplo, nós falamos na questão relacionada ao tráfico, não é? Nós prendemos muito mulas, pessoas que transportam. Seria muito importante a integração das polícias para retardar flagrante, para não prender naquele momento, identificar de onde está saindo, onde essa droga está chegando. E do ponto de vista orgânico, nós sentimos uma desorganização muito grande no quadro nacional. Basta, por exemplo, Picarelli, constatar, por exemplo, nós não temos um banco nacional único de cadastro de identificação de pessoas. Ainda nós não temos um sistema único de identificação. Eu tenho cobrado muito isso. Se um país quer, do ponto de vista orgânico, trabalhar no combate ao crime organizado, ele precisa de trabalhar não apenas no investimento na figura humana, mas investimento, sobretudo, em tecnologia, em inteligência, vídeo monitoramento, câmeras com reconhecimento facial e também sistema único de identificação que possibilite uma atuação conjunta das forças policiais. Vamos ver o Facebook, o pessoal está perguntando aqui. As eleições estão chegando e tem muita coisa para pôr em ordem. O Marcos Cadu Rosa Pires, ao secretário, se a segurança pública se faz com presença, porque os servidores da gloriosa PM não recebem do governo do estado? Opa, despula aí, meu filho, eu preciso ler. Despula aí para ver a pergunta direitinho do cidadão aqui. É porque muita gente aqui, você sabe, aqui é interagir. Muita gente vai falando. Acha o rapaz aí, pelo amor de Deus. Depois o coronel Davi vai explicar aqui o que acha deve melhorar na Polícia do Estado. Barbosinha fala e não disse se vai ter novo curso de formação para a GPEM. Quando vão resolver o problema da entrada de drogas, armas pela nossa fronteira? Mas põe a pergunta do rapaz lá, que é muito importante. Então, pulou, tem muita gente, tem milhares. Deixa eu perguntar para o coronel Davi, que foi comandante da Polícia Militar do Estado. A nossa polícia, ela é confiável?
nas suas operações preventiva e ostensiva? Os números ditos aqui pelo secretário já traduzem isso, deputado Picarelli. As polícias, não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, desempenham um grande trabalho, tendo a dificuldade de efetivo, que está sendo vencida aos poucos pelo governo do Estado, e isso se traduz nos números positivos que são produzidos aqui pelas polícias do Estado na prevenção e no combate ao crime. A colocação nesta nova pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, de ser o 6º, né, secretário Barbosinha, é motivo de orgulho, e isto se deve realmente ao trabalho, ao profissionalismo, à determinação, mas é necessário que esse trabalho, que esse profissionalismo, que essa determinação tenha também um amparo de leis que garantam que aquele que cometer o crime vai ficar preso, porque senão, Picarelli, nós vamos ficar aqui falando, a população cobrando eficiência maior e efetividade das ações da polícia, quando na verdade a polícia vem atuando e muito nesta questão, mas infelizmente as leis, e eu sou um crítico, Picarelli, sou bastante crítico nisso, de que nós temos que ter realmente uma reformulação do sistema penal para que nós coloquemos dentro das cadeias quem merece e quem praticou crime contra o cidadão. Porque senão, e me permita só fazer uma complementação. Nós acompanhamos com muita alegria quem atua na segurança pública, e eu imagino que o secretário Barbosinha também, pelo presidente Temer, de considerar como crime hediondo o porte ou a posse de armas restritas, que são aquelas que são de utilização das Forças Armadas e que a gente sabe que infelizmente acabam nas mãos dos bandidos, como os fuzis. Aí eu te pergunto, o crime hediondo hoje, quem cometer um crime hediondo hoje vai ter uma reprimenda? Na lei está escrito lá, mas eu volto a dizer aqui, da Lei 8.072, de 1990, que fazia com que aquelas pessoas que praticavam o tráfico de droga ou um crime hediondo ficavam realmente reféns e presos. Mas ao longo do tempo, e aí a minha crítica novamente ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, de que em constantes decisões foi afrouxando aquilo que falava a Lei 8.072 e que foi seguida, infelizmente, pelo Congresso Nacional. Desmontou-se aquilo da dureza, da rigidez da lei, e hoje, mesmo o presidente Temer, considerando como crime hediondo o porte ou a posse de um fuzil, por exemplo, este marginal, este criminoso, vai ser beneficiado pelas brechas que foram criadas pelo Congresso Nacional, advindas de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, Picarelli, é muito fácil cobrar do secretário Barbosinha a resolução de um crime que acontece aqui. É muito fácil cobrar do policial militar, do policial civil, do delegado, do comandante, quando na verdade nós temos que ter o amparo também de um arcabouço legal que faça com que aquela ação feita pela polícia possa perdurar ao longo do tempo e que aquela ação represente mais segurança para o cidadão. Achou a pergunta do moço lá? Coloca a pergunta do moço aos secretários de Segurança Pública. Se faz com presença porque os servidores da gloriosa PM não recebem do governo do Estado o reconhecimento, ou a valorização e o aumento salarial tanto necessário. Pois, como o senhor disse, o Estado tem feito sua parte, porque não se faz de fato. O governo federal realmente falha, mas seus servidores da fronteira fazem milagres e recordes nas apreensões. O que propriamente é a falha das forças federais? A pergunta dele. Muito bem, vamos lá. Realmente a nossa polícia é recordista em apreensão de drogas. Para você ter uma ideia, em 2016, só pelas polícias estadual foram apreendidas 297 mil quilos de drogas. Esse ano nós fechamos... estadual, né? Estadual. Essa polícia estadual. Passou pela polícia estadual, 296 toneladas durante todo o ano de 2016. Em setembro de 2017,
nós já fechamos 350 toneladas de drogas apreendidas. 350 mil quilos de drogas apreendidas. A pergunta dele é de valorização do policial. É importante a gente fazer algumas considerações. Hoje nós temos mais de 20 estados da federação que não pagam o salário de seus servidores. Nós vivemos uma crise sem precedente. O Mato Grosso do Sul não é uma bolha isolada do resto do país. A crise também existe no Mato Grosso do Sul. E uma coisa precisa ser dita: nunca se promoveu tanto, nunca se realizou tantos cursos como nesse governo. Pela primeira vez, em 2018, nós vamos zerar a fila de promoção, e nós temos aqui um comandante da Polícia Militar que pode atestar as minhas palavras. Há um esforço muito grande no sentido de reconhecer o esforço dos nossos policiais. Evidente, se me perguntar, merecem mais? Merecem. Precisaria de mais reajuste? Precisa. Tem necessidade? Tem. A outra pergunta é, há a possibilidade? Tem a necessidade, mas há a possibilidade? Há um esforço do governo para que Mato Grosso do Sul não seja o 23º, 24º estado a não pagar salário dos seus servidores. Então o governo age com responsabilidade e investe em armamento, em munição, em colete de proteção dos policiais, que há 1 ano e meio todos trabalhavam com os coletes vencidos, realizam as ascensões, como por exemplo agora o curso de cabos e de sargentos que serão realizados, era coisa histórica que ficaram represadas e que esse governo tenta resolver. Então assim, não é apenas aumento salarial, é promoção, é estrutura, é equipamento, é um conjunto. Evidente, se nós discutirmos no campo da necessidade, nós vamos dizer, merecem muito mais. Agora, se nós verificarmos a possibilidade do Estado, nós vamos chegar à conclusão de que há um esforço do governo de fazer aquilo que é possível nesse cenário catastrófico de crise para poder reconhecer esses policiais que realmente são heróis e guerreiros. Eu saio da segurança pública vivendo, Picarello, uma experiência extraordinária. Você vai sair quando? O Davi vai ser secretário? O projeto, obviamente que essa resposta só o governador pode dar. Secretário dá um furo para nós, hein, Barbosinha? O Davi vai ser o nosso secretário. Essa pergunta, eu acho que... Você vai voltar lá, sentar do meu lado, lá na Câmara, lá na Assembleia? Retorno para a Assembleia para ser o seu colega de cadeira. Vai deixar o nosso Exatamente. Essa pergunta, quem tem que responder é o governador do Estado. Não tem dúvida nenhuma de que o Coronel Davi tem todas as qualidades para ocupar não apenas o cargo de secretário de Segurança Pública, mas qualquer cargo de Estado. Com certeza. Pela sua experiência, pela sua vivência, pelo seu conhecimento. Né? Eu pretendo retornar para a Assembleia para poder cuidar dos aspectos políticos, mas eu saio da Secretaria de Segurança com uma visão que eu já tinha, mas eu saio com ela muito mais fortalecida de que Mato Grosso do Sul é um estado privilegiado pelos policiais que possui, pelos policiais militares, pelos policiais civis, pelos bombeiros, pelos agentes penitenciários, por aqueles que cumprem as medidas socioeducativas, e eu tenho absoluta certeza, se nós não vivemos aqui aquilo que nós acompanhamos diariamente nas emissoras, principalmente nos grandes centros, se deve exatamente à abnegação e o esforço e a qualidade dessa nossa polícia. Nossos policiais, daqui a pouco. Vamos ver mais pessoas aqui. Falando no nosso WhatsApp aí. Secretário Barbosinha, quando será liberado o acesso dos capelães evangélicos para visitação aos exclusos da GPEM? Essa interdição foi em nível estadual ou só em Jardim? Olha, o sistema prisional, ele recebe a visita de todas as denominações. Eu não tenho conhecimento de exclusão. Lá em Jardim tem um capelão que está proibido de visitar as pessoas dentro do presídio. Eu posso dar para o senhor o endereço, tudo, telefone, o pessoal já mandou aqui para mim. Aí eu tenho que verificar a causa específica, o assunto específico, mas não há nenhuma ação de Estado ou uma ação do sistema prisional de impedir que denominações aqui em Campo Grande, por exemplo, bem liberado, o pessoal faz um grande trabalho existe ações, inclusive, mas ele mandou aqui, para os menores. Vamos verificar e analisar. Eu acho que é uma questão pessoal. Pessoal de Paranaíba, boa noite. Eu quero fazer uma pergunta para o meu querido deputado coronel. Eu falo meu porque esse é o meu querido. Alô, Flávio Caiate, seu presidente, está aqui, hein? Mostra aí para mim, olha lá. Para colocar mais policiais no bairro Coab, Santa Rita de Cássia, uma base da polícia. É o Jean Júnior de Paranaíba. O Davi, o coronel Davi não é secretário ainda, meu filho. Está aqui o homem aqui. Já estão se antecipando, hein, Davi? O coronel, já estão fazendo os pedidos aí. Aí, Barbosinha. Eu acho que posso falar aqui ao lado do coronel Davi, a pergunta é dirigida a ele.
Mas a questão das bases, você construir base você precisa construir, tem que ter policial para colocar nela. Não adianta você montar uma base e não ter o policial militar para estar naquela base. Uma das coisas que nós temos feito, as emendas parlamentares possibilitaram isso, é as bases móveis. É você estruturar para a localidade uma base móvel para que o policial militar, porque o crime migra. Na medida em que você coloca uma base militar naquele bairro, o crime migra para outra região. Então, você não tem condições de ficar construindo base em todas as regiões. Então, as bases móveis é uma solução. Não conheço o caso específico. O Coronel Davi acho que pode responder melhor específico. Eu acho que ele se referiu ali à localidade de Paranaíba. Santa Rita. E a informação que eu tenho é que nós tínhamos lá uma base da Polícia Militar, mas com a deficiência de efetivo e segundo, aí é a informação que chegou ao meu conhecimento, pelo número baixo de ocorrências policiais, o comandante do batalhão de Paranaíba fez um remanejamento de policiais. Isso não quer dizer que a comunidade vai ficar sem policiamento. Eu entendo que há um comprometimento do comandante do batalhão de Paranaíba de prover lá o distrito de Santa Rita com os policiais necessários para levar segurança. Mas, respondendo a pergunta, nós vamos entrar em contato com o comandante de Paranaíba e te darei a resposta para que você possa informar a quem fez a pergunta. Ok, coronel. Tem mais pergunta? Vamos ver. Falta de iluminação pública é problema de segurança pública. Campo Grande, nossa capital, está ficando às escuras. A exemplo do bairro Novo Tiradentes, ajude a cobrar o prefeito. Pode deixar eu, o Coronel Davi, vamos fazer uma indicação amanhã? Vamos. Pedir para o prefeito resolver isso aqui. É uma questão de segurança e iluminação pública também, né, Barbosa? É importante. Nós lançamos agora, recentemente, um programa muito interessante que chama Escola Segura, Família Forte. É um programa que nasceu da Sejusp e ele brotou das demandas dos diretores das escolas, da violência no ambiente escolar, de coordenadores, professores, e um projeto tão importante que ele ganhou a parceria do Banco CAF. Né? O Banco CAF está prestando uma consultoria para esse programa e nós temos hoje 60 escolas sendo monitoradas. 60 escolas com o trabalho da Polícia Militar, das estruturas da segurança pública, e 60 escolas que não têm o programa, que está sendo monitorado para verificar a eficácia do programa. E uma das coisas que nós estamos discutindo é exatamente isso. As causas da violência, terreno baldio que não é limpo, normalmente nessas imediações onde ocorrem estupros, furtos, roubos, a falta de iluminação pública. Então, a segurança pública, por isso que eu disse que não pode, a violência, ela não pode ser debitada exclusivamente à segurança pública. As políticas públicas precisam de caminhar juntos. Cultura, esporte, lazer, educação, saúde, iluminação pública. Não é? Então, assim, por isso é que eu acho que a gente precisa dialogar com as outras áreas e interagir com o município. E nesse aspecto é importante destacar que nós estamos encontrando no prefeito Marquinhos Trade um excelente interlocutor na segurança pública. Hoje, Picarelli, não dá para pensar em segurança pública sem a participação do município, sem a integração com a Guarda Municipal, sem o interesse e essa discussão para concatenar os assuntos da segurança com as questões da infraestrutura, iluminação pública, sem dúvida nenhuma, que é um tema relevante para a segurança pública. Escuridão induz à prática de crime. Quanto custa uma tornozeleira eletrônica? R$230 é o aluguel mensal aqui no estado. Aqui. Nós temos um programa que inicia com 500, podendo chegar a 2.000 tornozeleiras, e nós vamos desenvolver um trabalho muito grande nesse sentido, para que aquelas pessoas que eventualmente estejam ocupando vaga prisional e possam ser monitoradas. Para você ter uma ideia do ponto de vista econômico... Vamos falar sobre isso aqui. Quero desligar a rede agora, a rede de rádio em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Mandar um abraço pessoal de Nova Andradina, da Excelsior FM. Um abraço aí, siga aí. Tornozeleira eletrônica. Diz que a delegada da mulher esteve aqui, diz que tem 300 maridos com tornozeleira eletrônica. Custa uma nota para o Estado, né? Mas custa menos do que manter dentro do sistema prisional. Não, mas tem algo melhor que nós aprovamos na Assembleia lá, né, Coronel? Tornozeleira. O seu projeto lá, que quem tem que pagar a tornozeleira é o delinquente. Mas o secretário Barbosinha tem razão. Quando há a utilização da tornozeleira eletrônica, a gente consegue
reduzir o déficit de vagas que existem no presídio. Sim. Quer dizer, nós vamos estar trabalhando para que ele fique menos lotado do que está hoje. Mas, ao mesmo tempo, e é por isso que a gente apresentou o projeto de lei, e eu agradeço aqui o apoio que tive do senhor e dos demais deputados da Assembleia, que votaram por unanimidade. Sim. No sentido de que, a partir de agora, vamos esperar a sanção do governador. Vamos ser o primeiro estado do Brasil nesse sentido, de que, a partir de agora, todo aquele que for beneficiado com a saída do presídio e tendo que colocar a tornozeleira eletrônica, mesmo que seja um valor não muito alto, como disse aqui o secretário Barbosinha, mas que seja debitado pelo beneficiado com a utilização da tornozeleira e não o cidadão, o que acontece hoje, pagar, né? Porque o Estado acaba tendo que fazer esses pagamentos para a empresa, porque O senhor a empresa concordou com esse projeto? apenas só aluga esse equipamento. Passou pelo seu crivo lá? O projeto, Nós aprovamos na Assembleia. o projeto eu tenho conhecimento, obviamente que esse é um assunto que a gente precisa de... A minha visão, do ponto de vista do alcance, do resultado, é excelente. A minha dúvida é do ponto de vista de constitucionalidade e de outras discussões. Por exemplo, e se a pessoa não pagar? Então, aí é um debate que nós temos que aprofundar. Como que ela vai pagar? A questão é que nós precisamos de aprofundar. Em matéria penal, obviamente que a discussão a respeito disso de competência legislativa, eu já tive a oportunidade de discutir alguns assuntos com o Coronel Davi, do ponto de vista de constitucionalidade. Agora, do ponto de vista do alcance, eu não tenho dúvida nenhuma. Colocar o preso para trabalhar, para produzir, isso é uma das coisas que nós temos buscado muito no sistema prisional. Agora há pouco eu conversava com um empresário, né, para que busca junto à agência penitenciária a instalação de indústria dentro do sistema prisional. Colocar o preso para trabalhar, para produzir, é fundamental. O preso, cabeça que não pensa, é oficina do diabo. Então, é muito importante fazer investimento, e se o preso tem condições de arcar com esse custo, por que não retirar esse ônus da sociedade e carregar para o preso essa obrigação? Eu só queria complementar, né? Hoje é uma preocupação muito grande quanto à constitucionalidade, como disse aqui o secretário Barbosinha. Mas a gente também tem que olhar para o cidadão. Eu falei na tribuna hoje sobre isso. Olhar para o cidadão. Por que algumas questões que são voltadas para o benefício da comunidade tenham tantas questões a serem apreciadas, né? E quando se aprova algo beneficiando o bandido, pouca gente alega esse tipo de coisa. Mas concordo com o secretário Barbosinha, que é um jurista, e ele tem essa preocupação, mas a gente também tem a preocupação de, vendo alguns aspectos que cercam a segurança pública, de efetivamente melhorar esse ambiente para o cidadão e fazendo com que a gente não tenha que pagar. Imagine o Gedel Vieira Lima sendo beneficiado com a saída, com a prisão domiciliar, que ele foi beneficiado, e a Justiça, ou melhor, a Secretaria de Segurança da Bahia informou ao juiz lá de que não tinha tornozeleira eletrônica para dar para o Gedel, e ele foi cumprir a pena domiciliar lá, a prisão domiciliar, sem estar devidamente sendo vigiado eletronicamente falando. E agora imagine o cidadão da Bahia vendo todas aquelas malas carregadas de dinheiro que supostamente pertencem a ele, e ele ainda ter que pagar a utilização. O cara vai ser beneficiado com a saída do presídio, com a utilização da tornozeleira, e o cidadão ainda vai ter que pagar a tornozeleira para ele. É complicado, né? Vamos ver, tem mais pergunta aqui ou não? Mostra aí, Picarelli, jovem usando drogas no bairro Santa Luzia, mais segurando os bairros. Polícia Federal, jovem vendendo droga, tá? Isso aí eu vou mandar para a Polícia Federal, mas eu quero fazer uma outra pergunta para o nobre querido Coronel Davi. O senhor entrou hoje com um novo projeto lá. Gostaria que você explicasse a toda a população sobre esse projeto, vamos ver se vai ter um aval do nosso secretário. Não, e até algo que o secretário falou aqui agora, no início, agora há pouco. Nós entramos hoje com um projeto na Assembleia, foi lido hoje e agora vai passar pelas comissões, vai para a Comissão de Constituição e Justiça para ver a questão da constitucionalidade. Mas nós temos uma preocupação com o preso
do regime aberto, do regime semiaberto e também com egresso do sistema penitenciário, para que ele tenha oportunidade de trabalho quando ele sair ou quando ele estiver amparado pelo sistema semiaberto e aberto. E o que a gente coloca é para que a administração pública, nas licitações que forem feitas de obras e serviços, pelo menos 5% das vagas daquelas empresas que vão realizar o serviço possam ser dadas aos presos, né, do sistema aberto, semiaberto e daqueles que são egressos do sistema penitenciário. Porque, Picaré, eu tenho uma visão muito dura e rigorosa no tratamento ao criminoso. Mas, ao mesmo tempo, quando se pensa em melhorarmos a segurança do cidadão, você também tem que ter uma preocupação com aquela pessoa que sai do sistema penitenciário. Hoje, não é segredo para ninguém a dificuldade que essa pessoa tem de achar um trabalho aqui fora. E ela precisa se ressocializar para que não caia novamente na tentação de cometer um crime. Dessa forma, a gente imagina que vai estar trabalhando num horizonte que hoje existe, mas pode ser melhorado quando se coloca a obrigatoriedade de utilização desse preso. Por que não utilizar o preso para recolher o lixo da cidade? Quando aí alguns contratos que foram feitos com determinadas empresas dão tanta manchete de jornal no número que é usado de recurso público para bancar esse serviço, que poderia muito bem ser feito pelo preso, dependendo de regulamentação a ser feita pelo poder público a respeito. O governo acha desse projeto? Não tem dúvida. Colocar o preso para trabalhar, isso nós já temos inclusive o projeto Mãos que Constrói, que utiliza a mão de obra prisional em recuperação de prédios públicos. E já hoje várias pessoas já trabalhando já na iniciativa privada, e aquelas pessoas que empregam, tem a questão da garantia, a questão da vantagem de empregar a mão de obra prisional. Não tem dúvida nenhuma, o projeto ele é extremamente interessante e transformar isso numa oportunidade de trabalho, eu acho que é fundamental. Não há possibilidade de você pensar em ressocialização, em recuperação, se você não oportunizar a pessoa a oportunidade do emprego, da qualificação, envolver o sistema S, certificar a pessoa dentro do sistema prisional. Da mesma forma que você tem especialistas em crimes, também tem especialistas na prática do bem. Você tem pedreiros, encanadores, eletricistas, você tem todas as atividades agregadas dentro do sistema prisional. Então, na verdade, é preciso de que ele possa ter, quando é egresso do sistema, a oportunidade de trabalhar. Então, eu vejo como muito importante. Só voltando no tema inicial, eu penso o seguinte: no Brasil nós temos que criar, porque, por exemplo, a questão, ele usou aqui o exemplo do GEDEL e da tornozeleira. Para essas pessoas precisam ser impostas multas altíssimas e que esses recursos devem voltar para a segurança pública. O grande problema é que se recolhe essas multas e essas multas não voltam para a segurança pública. Então é preciso criar um fundo para que esses recursos, né, de pessoas que lesam o patrimônio público, que causam prejuízo, que esses recursos de multas aplicadas ou de recurso volte para poder investir na própria segurança pública. E, na verdade, o que nós não temos é isso. Não existe um fundo de segurança pública no país. Na verdade, até pouco tempo, nós não tínhamos nem no Ministério da Justiça o nome de segurança pública. Nós não tínhamos no Brasil um órgão que agora passou a ser Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Segurança Pública não é tratado como prioridade, como política de Estado. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje em relação à segurança pública é em relação a isso. Embora, obviamente, que é um assunto que a gente precisa de aprofundar, eu tenho severas dúvidas em relação à questão da legislação. O Brasil, nós tratamos muito a questão de leis. Todas as vezes que nós temos um problema, nós criamos uma lei nova, aumentando a pena, e isso não se revelou exitoso até hoje. É preciso de que haja efetivo cumprimento. Quando o coronel falava agora há pouco aqui, em relação às audiências de custódia, nós temos que lembrar dos menores. Tem menor aí que a polícia aprende 1, 2, 3, 5, 10 vezes. É o mesmo menor que volta e reitera na prática de roubo, na prática de furtos e até de homicídios. Né? Então é preciso que haja um endurecimento, um tratamento. Penso que nesse momento nós temos que entrar na política de tolerância zero. Preciso de construir mais presídios. Veja bem, se nós estamos falando
que o sistema é leniente e nós estamos com o sistema prisional abarrotado. Mato Grosso do Sul tem 7 mil vagas e recolhe 16 mil presos. E não é dos piores estados da federação. Então, imagina se nós estivéssemos efetivamente cumprindo com todo o rigor e prendendo. Teríamos que... Quantos mandatos de prisão estão por aí? Mais de 10 mil. Então, isso já responde à necessidade de que é muito mais elástico o problema do que ele se apresenta. Vamos ver mais pergunta aqui? Tem mais pergunta aí, por favor? Olha aí. Por que não mudar a lei orgânica do município e armar a Guarda Municipal? Se jovens de 18 anos, quando ingressam nas Forças Armadas, usam qualquer tipo de armamento, tudo é uma questão de treinamento. Pessoal, armar a Guarda Municipal, vocês são favoráveis a isso aí ou não? Guarda, já existe uma legislação que já autoriza, a Guarda Municipal. O que precisa é a Guarda receber treinamento. A arma não pode ser utilizada na mão. A pessoa, para usar uma arma, ela precisa saber manusear. Ela precisa ser treinada, qualificada. Um policial militar, para ele chegar a usar uma arma, ele passa pela academia, ele passa por um severo treinamento, teste psicológico para ver se ele está preparado para poder. Então, eu penso que a questão da Guarda Municipal, já existe, por exemplo, a Guarda de Dourados, ela utiliza a arma, né? Mas precisa de passar por um treinamento, uma qualificação. Feito isso, eu não vejo problema que a Guarda possa ser armada e possa ser mais um braço, além da proteção patrimonial também, de reforço à segurança pública. Já é lei no Estado o cadastro de pedófilos, autoria do deputado Coronel Davi. Como é que está a lei? Já está pegando? Foi um projeto que foi apresentado, também tivemos a aprovação unânime da Assembleia Legislativa e foi sancionado pelo governador e agora está na Secretaria de Segurança, formatando para que ele seja efetivamente utilizado pela sociedade como um instrumento de prevenção a um crime que choca e que machuca muitas famílias, quando nós damos oportunidade para que um pedófilo possa, em algum momento, levar tanta desesperança e tanto sofrimento a uma criança. Secretário, vem colaborar com a Secretaria de Segurança Pública, né? Esse cadastro junto às autoridades das delegacias. Sim, o que nós precisamos é de implementar, uma vez de que nós dependemos de informações do Poder Judiciário. A lei ela estabelece que precisa de ter o trânsito em julgado da decisão. Obviamente que a lei ela entra em vigor e passa daí para frente, então todos os casos novos de decisão transitada em julgado passa a constar nesse cadastro e nós precisamos dessa informação do Poder Judiciário, porque nós precisamos, na medida, por exemplo, a Polícia Civil, ela prende alguém, um pedófilo, eu preciso de saber quando que aquela decisão vai transitar em julgado. Então, nós precisamos de ter essa informação do Tribunal de Justiça e tem também o problema de você retirar no final do cumprimento da pena, após 2 anos, tem que ser retirado. Então, a lei ela precisa de ser, do ponto de vista da implementação, nós precisamos de estabelecer com o Tribunal de Justiça um diálogo, inclusive para poder saber, para ter esse controle, porque há presos, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, que vai cumprir pena em outros estados da federação. Então, nós estamos desenvolvendo esse mecanismo para que a lei ela possa ter efetividade. Secretário, existem muitos presos, o senhor já falou, milhares deles aqui no estado, que é tráfico de drogas, e não são daqui, estão sendo abrigados aqui. Não tem como mandar esse pessoal fora daqui, não? Picarelli, porque da mesma forma que nós temos presos no Mato Grosso do Sul de outro estado da federação, os outros estados também têm presos de outros estados. Na verdade, o que precisa é cada ente assumir a sua responsabilidade. O governo federal, ele se utiliza de um dispositivo da lei federal que é datada de mais de 50 anos. É o artigo 58 da Lei da Justiça Federal, que ele diz o seguinte: enquanto não for construído presídios federais, os presos da Justiça Federal serão custodiados nos presídios do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Nós tínhamos ainda território nessa época. E o que acontece? O governo federal construiu quantos presídios federais no Brasil até hoje? Construiu 3. 3 presídios federais. Lá, Paraná, Rondônia e Campo Grande. Isso, 4 presídios federais. 4 presídios federais. Esses 4 presídios federais não tem 1.000 presos. Agora, só do tráfico no Mato Grosso nós temos 6 mil. Então, se o governo
Federal não tem presídio para custodiar, para guardar esses presos, deveria ressarcir o Estado o que ele gasta. Agora, evidente que isso representa uma tomada política. Como que o Estado atua no tráfico? Ele atua por convênio. Tráfico é competência da Polícia Federal. Quem deveria estar atuando no tráfico é a Polícia Federal. Quando o Estado atua, ele atua por convênio. Eu já cheguei a sugerir ao governador do Estado, obviamente que isso provocaria um caos, mas num determinado momento, na inação do governo federal, da falta de apoio do governo federal, é o Estado denunciar o convênio. O Estado vai passar a cuidar dos crimes que lhe é peculiar: roubo, furto, homicídio, né? E a Polícia Federal assume a questão do tráfico. Obviamente que isso é medida extrema, isso criaria um caos. Agora, o que está acontecendo? O Estado ele fica com o inquérito, ele fica com o processo, ele fica com a guarda desses objetos, né? Que enche os pátios das delegacias e ainda fica com o preso. E recebe da União o quê? Absolutamente nada. A defesa da União na ação que nós propomos no Supremo Tribunal foi que, ao longo de 10 anos, 12 anos, eles investiram 120 milhões no Estado. Investiram no quê? Em apoio à construção de presídio. Construir presídio é o de menos. O problema é colocar o presídio para funcionar. São os agentes penitenciários, é a estrutura, é a alimentação do preso, não é? E nisso a União ela não contribui com absolutamente nada. Então, esse debate tem que ser aprofundado, a União tem que ser chamada à sua responsabilidade. Bem fez o governo do Mato Grosso quando teve a coragem de propor ação, mas nós precisamos de avançar. O Estado não pode ser penalizado sozinho pelo tema segurança pública. O governo federal tem que participar mais ativamente, sob pena do Estado, num determinado momento, tomar uma medida extrema como essa que eu falei agora, né, que levaria ao caos. Que o filho é teu. Mas, às vezes, para a luz surgir, precisa de vir o caos. Pergunta para o Coronel Davi. O Coronel Davi acha sobre o Estado. E o senhor, o que o Coronel Davi acha sobre o Estatuto de Desarmamento? É o Gabriel Cardoso. Mandar um abraço para o povo da Santa Emília. Um abraço pessoal da Santa Emília aí, Coronel. Na questão do Estatuto de Desarmamento, eu sigo a mesma opinião do meu candidato a presidente, que é o Jair Bolsonaro. Nós somos contra a forma com que foi concebido o Estatuto do Desarmamento, porque dificulta o acesso do cidadão de bem. Mas o bandido está armado, né? Não, mas o bandido há muito tempo está armado. Mas eu defendo também, Picarelli, mesmo criticando e vendo a possibilidade de mudanças no Estatuto, eu defendo também que o cidadão ele tem que passar por um treinamento adequado, até porque, como disse o deputado Barbosinha, não é fácil colocar a arma na mão de uma pessoa que não tem o preparo psicológico necessário para poder conter a sua emoção, por exemplo, no momento em que ele sofre uma agressão e ele não lançar mão da arma para atingir a pessoa que o agrediu. Então, as pessoas acham, não, o policial usa arma, eu também posso usar. Não, o policial passa por um treinamento severo. Quando da realização do concurso público, ele faz um exame de psicotécnico e que é extremamente rigoroso, até para que a pessoa que está avaliando o policial saiba realmente se ele vai conter a sua emoção no momento de agressão, principalmente nisso. Mas eu defendo a mudança, eu sou partidário de que o cidadão de bem tem que ter acesso à arma para a sua autodefesa, mas ela não pode ser feita comprando ali no comércio da esquina, sem nenhum tipo de controle por parte do Estado. Coronel, quero aproveitar já, agradecer a presença do Barbosinha, meu irmão, meu amigo, Coronel Davi, meu irmão, meu amigo, meus colegas. Barbosinha, vamos lá, dá um alô pro planeta, né? Porque aqui está pegando o Japão, os Estados Unidos, por quanto é canto. Seus cumprimentos aí ao nosso público. Meu caro deputado Picarelli, dizendo a satisfação de estar participando desse programa, debatendo segurança pública ao lado do meu amigo, deputado Coronel Davi, nosso ex-comandante da Polícia Militar, tem um histórico de trabalho voltado para a Polícia Militar, é um especialista na área de segurança pública, e segurança pública precisa realmente ser debatida. Ela precisa de ser dialogada. Esclarecer a população. Precisa esclarecer a população. A população precisa participar desse debate. Quanto mais a população é esclarecida, mais eficácia tem as ações
do Estado. Então, a minha mensagem é de agradecimento pela oportunidade de estar aqui, debatendo assuntos tão importantes, e sempre estarei à disposição, seja na Secretaria ou onde estiver, à disposição para a gente poder estar dialogando, discutindo temas tormentosos como o da segurança pública no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Obrigado, Barbosinha. Coronel Davi, as suas palavras finais. Da mesma forma, agradeço o convite e a possibilidade de nós termos vindo aqui, eu e o secretário Barbosinha, falarmos e debatermos a respeito de um assunto tão complexo como é a segurança pública. Você percebeu, Picarelli, e as pessoas que nos assistem nesse momento também, que nós ficamos aqui aproximadamente 1 hora falando sobre diversos e variados temas que envolvem a questão da segurança pública. E as pessoas que nos assistiram viram que o estado de Mato Grosso do Sul hoje produz excelentes resultados na questão da segurança pública, mas aí eu trago um pouco do meu discurso de dizer que nós temos que contar com a ajuda de um arcabouço legal mais justo para que todo aquele trabalho que é feito pelos policiais na defesa da sociedade, na defesa do cidadão, possa realmente demonstrar e resultar numa maior segurança a quem é mais importante nesse processo, que é o cidadão de bem, que paga seus impostos e merece ter, por parte do Estado, uma segurança pública mais eficiente, mais efetiva e mais presente no seu dia a dia. Então, deixar um forte abraço a todos, nos colocando sempre à disposição. Tive a honra de pertencer à Assembleia Legislativa com a grande participação devida aqui do nosso secretário Barbosinha. Deixo a Assembleia Legislativa agora em meados do mês de novembro com o senso da responsabilidade e do cumprimento desta missão que nos foi ofertada pelo eleitorado sul-mato-grossense, e sabendo que conseguimos, e isso é bem retratado pelas pessoas que têm esse contato conosco, pelas redes sociais, de ter produzido um trabalho voltado a melhorar a segurança pública, a atender a saúde, a atender a educação, mas eu não posso negar que a minha finalidade principal, Picarelli, era ser um representante da segurança pública e produzir leis, projetos de leis, normas legais, no sentido de ajudar os nossos profissionais de segurança pública, os gerentes, os gestores da segurança pública e mais ajudar principalmente o cidadão. Então, agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui hoje no seu programa e a sua parceria, o seu companheirismo demonstrados ao longo do nosso legislativo. Obrigado, meu irmão. O Barbosinha vai deixar a secretaria redondinha, vai inaugurar uns carros, vai chegando novos carros aí, novos equipamentos, está chegando, né, Barbosinha? Em torno de mais, entre motos e veículos. Quantas motos? 100 motos? Não, entre motos e veículos? Viaturas 4 rodas e 2 rodas, em torno de 100. São mais 48 Trailblazer que está chegando. Capital e interior? Capital e interior, mais 40 e poucos motocicletas, 11 veículos furgões celas para transporte de presos, a serviço da GPEM, 5 veículos para a Coordenadoria Geral de Perícias, no somatório aí deve ultrapassar aí mais 100 veículos que estão sendo entregues. Fora aquelas que já foram entregues. Mais de 600 que já foram distribuídos em todo o Mato Grosso do Sul. É por essa razão que eu digo que o programa MS Mais Seguro, ele deu vigor, ele deu gás, e esses números que representam em 2017 é fruto desses investimentos. Parabéns. O próximo secretário vai dar continuidade. Vai ter muitos instrumentos aí para trabalhar pela segurança do nosso estado. Picarelli, se me permite, só fazer um registro final. Eu deixei a Assembleia Legislativa, na minha vaga assumiu o Coronel Davi, e tive a tranquilidade muito grande de saber que a minha cadeira na Assembleia Legislativa estaria muito bem ocupada. Acompanhei o trabalho do Coronel Davi ao longo desse período e posso dar o testemunho de um trabalho extraordinário. Fico pesaroso porque no meu retorno, obviamente, eu retorno para a cadeira, mas dizer assim que
Mas ele vai sempre lá pra assim, segurança. acima das questões políticas, eu acho que é a questão de amizade, de cordialidade, de profunda admiração pelo deputado Coronel Davi, que nós construímos ao longo desse período. Acima da política, eu acho que prepondera os valores de amizade, o que nós construímos ao longo desse período foi realmente uma grande parceria e amizade. Exatamente. No nosso café lá, eu estou de manhã cedo já junto, a gente está sempre tomando café junto lá na Assembleia, já transmiti ao meu querido Coronel Davi o meu apoio integral, que o governador vai aceitar mais uma vez, colocando o Coronel Davi lá para gerenciar a segurança pública, que ele conhece, é estrategista. Obrigado por vocês, obrigado. Vamos mostrar a ronda policial? Vamos lá. Já tinha ligado antes também. Meus comadres, meus amigos, vocês estão vendo, acompanhando a ronda policial aí. No encerramento do nosso programa, eu quero fazer um convite para amanhã. O juiz aposentado Dilon de Oliveira, amanhã estará aqui no nosso programa. 19 horas, hora de Brasília, 18 horas, hora do Mato Grosso do Sul. Nós vamos debater muita coisa, hein? Um juiz polêmico também, um juiz aqui do nosso estado, que tem muito serviço aí prestado à sociedade brasileira, e vai conversar conosco também. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é, sem dúvida, falta de remédios na rede pública do Mato Grosso do Sul. Falta de medicamentos de alta complexidade, de uso contínuo, e que está pessoas morrendo. E vou falar a respeito de um homem que estava sendo comido por bicho.
Estou falando, gente, homem sendo comido por bicho. E sem atendimento da rede pública. Os bichos saindo nos braços do homem. Vou mostrar aqui. Não é brincadeira, não. Verdade, um homem sendo devorado por bicho vivo. Por falta de atendimento de médico. Mas vamos trazer essa matéria aí. E vamos esquentar e arrancar a lasca da aroeira. Arrancar a lasca da peroba. Você sabe que arrancar a lasca da peroba não é fácil não, meu. Nem da aroeira. Mas aqui a gente arranca mesmo. E eu quero dizer também à população que nós vamos falar sobre saúde mental. O louco não é louco. Quem é louco é aquele que não atende as pessoas que têm problemas de cabeça. É algo muito sério que está acontecendo e nós vamos trazer um debate muito sério aqui. E as pessoas que têm pessoas com problemas problemas na cabeça, problema mental, podem interagir conosco, mandar o WhatsApp, mandar já pergunta através do nosso WhatsApp. Coloca o nosso WhatsApp aí, meu filho. O nosso Facebook vai mandando. Manda a sua reportagem, manda a sua indignação aqui, porque é disso que nós precisamos debater o nosso Brasil, o nosso estado e a nossa cidade. Fica com Deus e felicidades mil!